Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Jovens Recebidos, pela graça de Deus. Estamos aqui fazendo esse trabalho, estudando esse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. E hoje nós vamos falar um assunto bem importante, um assunto que é para a noiva. Só a noiva entende isso. Tanto é que o próprio Daniel fala, que os ímpios não entenderão isso, mas os justos serão sábios nesse tempo, Então é uma coisa que só o justo, só a noiva do Senhor Jesus Cristo consegue captar isso que esse livro de Daniel fala. Um ponto muito importante para nós, antes de nós lermos aqui as Escrituras, é que Daniel 12 está dando alguns detalhes sobre o período em que os judeus estiverem sendo selados, Então nós vimos lá o livramento dos judeus, Nós vimos a segunda ressurreição, que acontece lá depois do milênio. O livro de Daniel não está mostrando de uma forma cronológica, mas está mostrando alguns mistérios dentro do livro que tem a ver com a redenção dos judeus, Tem a ver com a redenção dos judeus. O irmão Brana diz, na mensagem A Festa das Trombetas, que da mesma forma que o sétimo selo é para nós, o sétimo selo é para a noiva, a sétima trombeta é para Israel. Então, da mesma forma é o que acontece. Então, você vai começar a entender que o que acontece para nós desse lado daqui do sétimo selo, acontece a mesma coisa com eles lá. Porque do lado do sétimo selo nós temos um profeta que tem a unção de Moisés e Elias nele. Quando aquela irmã, no culto do irmão Brana, ela começou a falar umas profecias, os irmãos sabem, e ela falou: o espírito de Moisés está aqui. E o irmão Brana estava na reunião, e nós sabemos que aquela profecia se referia ao nosso profeta irmão Brana, o espírito de Moisés. E o espírito de Elias estava no irmão Brana quando ele acusava a igreja católica, acusando a Jezabel e Acabe daqueles tempos. Então nós sabemos, muito claro, que o espírito de Moisés e Elias estavam na terra. Na sétima trombeta, nós temos os dois profetas literais, Moisés e Elias. Desse lado do sétimo selo, nós temos um selamento da noiva. Do outro lado tem um selamento de 144 mil judeus. Então você vê que as coisas elas se interlaçam, E nós vamos ver alguns pontos aqui. E da mesma forma em que há mistérios para nós que tem que ser revelado, tem que ser revelados para eles também, Então aqui é um ponto muito importante para nós começarmos esse assunto que nós estamos falando aqui sobre esses 7 trovões. Nós vamos ler a nossa escritura que se encontra em Daniel 12. Nós vamos começar no verso 4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Agora, um ponto muito importante é que sempre quando o anjo fala com Daniel e fala a respeito das visões, vocês que têm nos acompanhado aqui nossa série de Daniel, sempre que o anjo vai dar revelação daquelas visões para Daniel, o anjo diz: e isso é para o fim do tempo, isso é para o tempo do fim. E aqui ele diz: agora, em todos os símbolos que estavam aparecendo ali, pela primeira vez agora em Daniel capítulo 12, o anjo diz para Daniel: Daniel, encerra essas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Nós vamos continuando lendo aqui, mas os irmãos vão observar que isso acontece lá no verso 9 também. No verso 5 diz assim: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Quem que são esses 2? No verso 6, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Então eu olhei e eis que estavam em pé outros 2, um do lado da beira do rio, o outro do lado da beira do rio. Então 2 homens. Então nós notamos aqui o que está acontecendo aqui. O anjo está descendo. O anjo desce em Daniel 12.
Miguel. Ele desce e aparece dois homens, um desse lado. Nós vamos ver uma conexão muito importante com Apocalipse 10, verso 7. Porque em Apocalipse 10, verso 1, um anjo forte desce. E no verso 7 aparece um homem, um sétimo anjo, que é um homem mensageiro que ele recebe. Então aqui nós temos dois homens. E lá em Apocalipse 7 nós temos um homem. Quem que são esses três? Aqui em Daniel 12, como eu disse, está falando acerca dos judeus. Esses dois são os dois profetas, Elias e Moisés, que vão ser enviados para os 144.000. E o homem de Apocalipse 10, verso 7, é o nosso profeta, o irmão Branham. Vamos continuar aqui. E ouvi o homem vestido de linho, no verso 7, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu à sua mão direita e à sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nós sabemos que tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Então aquele homem vestido de linho, aquele anjo que estava sobre as águas do rio, ele diz que ele jura por aquele que vive eternamente que aquilo seria por um espaço de tempo, né? Um espaço de tempo, que é tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo é um ano, tempos mais 2 anos, e metade de um tempo é metade de um ano. Então, 2 mais 1 mais meio, 3 anos e meio. No verso 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, os pontos que eu quero mostrar aqui para vocês, para os irmãos que estão nos assistindo. No verso 4, é para encerrar as palavras. No verso 9, quando Daniel pergunta qual será o fim dessas coisas, ele diz, Daniel, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas. Então, o mandamento era para ele selar. Então, não foi escrito algumas palavras, foi omitido. Foi omitido essas coisas aqui, certo? Algumas coisas foram omitidas. Agora, observa aqui, o irmão Branham diz na mensagem As 7 Eras da Igreja, 223, lembre-se do nosso tema. Nós estamos falando sobre os 7 trovões na visão de Daniel. Então, era para encerrar essas palavras da mesma forma de Apocalipse 10, né? O irmão Branham diz naquela mensagem que ele pregou em 1954, As 7 Eras da Igreja, no parágrafo 223 ele diz assim, mas ouça, outra escritura vem a mim. Daniel disse, quando ele disse, feche, quando ele viu este anjo descer com um arco-íris sobre sua cabeça, põe um pé na terra e outro no mar, e ergueu suas mãos e jurou por aquele que vive desde sempre, quando aquelas 7 vozes proferiram os 7 trovões proferiram suas vozes, ele disse, cele. Não é conhecido até o último dia. Ele disse, mas chegará o tempo em que este mistério de Deus deverá terminar, quando estes serão revelados à igreja, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que o tempo não existirá mais. Ouça o que ele disse ali então. Ele disse, vai Daniel, fecha o livro, veja, pois descansarás e permanecerá nos últimos dias na tua sorte. Mas muitos daqueles que levam muitos para a justiça brilharão, mas mais do que as estrelas para todo o sempre. Então, o irmão Branham está nos mostrando que Daniel ouviu os 7 trovões e o anjo disse para ele selar, esconder. Era para ele esconder. Agora eu quero que os irmãos observem aqui uma coisa bem importante, né? Nós vamos em Apocalipse, no capítulo 10. Né? Nós vamos ver aqui, como eu disse aqui, né? Daniel e o livro de Apocalipse, eles são muito parecidos, né? Então aquele anjo aparece para Daniel e ele desce, 7 vozes, 7 trovões ecoam, mas Daniel é proibido de escrever. Daniel não diz exatamente que ouviram os 7 trovões, mas era para ele selar as palavras. Né? Que palavras eram essas? O irmão Branham nos revela que eram os 7 trovões. Agora a coisa acontece muito parecido em Apocalipse capítulo 10, que diz assim, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo.
E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. João viu os 7 trovões, Daniel também viu 7 trovões, certo? Na mensagem Apocalipse, um livro de símbolos, no parágrafo 61, Mombrana diz assim: então Daniel, encerrando por fim, ele viu, um anjo desceu, pôs um pé na terra e o outro no mar, um arco-íris sobre sua cabeça. Ele ergueu as mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre, que o tempo não existirá mais. No final daquele tempo que ele lhe disse, em outras palavras, este é o corpo de tempo em que estamos vivendo agora, desde o tempo e a vinda do príncipe até esse dia. E disse, naquele tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Mas lembre-se, Daniel foi informado pelo anjo. Daniel ouviu os 7 trovões. Eles expressaram suas vozes. Daniel pegou sua caneta e começou a escrever, e o anjo disse: não escreva. Amém. Você está pronto? Vamos entrar nisso apenas pelos próximos 5 minutos. Você poderia, ouço, não escreva. João viu a mesma coisa, e isso já havia sido escrito fora da Bíblia. E tinha 7 selos atrás do livro, para que nenhum homem pudesse abrir aqueles selos. Aquelas eram aquelas vozes. Aqui está a Bíblia escrita, que é um mistério, ela mesma. Mas no verso da Bíblia, as revelações mostradas a Daniel dizem que há 7 vozes a serem proferidas, que nenhum homem poderia abrir, nenhum homem sabia o que era. Mas a Bíblia disse a Daniel e também a João que nos últimos dias essas 7 vozes seriam conhecidas pela igreja real verdadeira. Você entendeu? Olha que coisa maravilhosa que o irmão Brando está nos mostrando aqui. Daniel, ele ouviu os 7 trovões. Ele ouve os 7 trovões e ia pegar a caneta para escrever, mas o anjo falou: espera aí, sela isso aí que eu te disse, porque isso vai ser revelado só no fim do tempo. Agora, esses 7 trovões, eles têm uma grande importância para a noiva. Não é à toa que foi selado. E por que foi selado? O irmão Brana disse que foi selado esses 7 trovões. Tanto João como Daniel, quando eles ouviram os 7 trovões, e eles ficaram tão impactados com aqueles trovões que eles iam escrever, o anjo falou: sela isso aí. Sela isso porque o diabo não pode ouvir. Isso é uma coisa selada, um mistério que nenhum homem pode abrir. Pode ser que alguns vêm prega sobre a revelação dos 7 trovões, o que são cada trovão, mas nenhum homem pode dizer. É necessário um profeta, é necessário vir um profeta para mostrar esses 7 trovões, revelar os 7 trovões. Agora, isso não é eu que estou dizendo, né? Nós temos mensagem que prova isso aqui, que nós precisamos de um profeta para revelar essas coisas. Deixa eu apenas aqui achar. Mombrana diz na mensagem era da igreja de Laodiceia, parágrafo 38. Ele diz assim: agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Vai converter. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Quem vai revelar? Deus através dele. Deus através do mensageiro de Apocalipse 10:7. Então, segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Aonde estão a revelação dos 7 trovões? Dentro dos 7 selos. Quem é que está falando? William Branham. Serão esses mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Será exatamente assim. Então observa, está tudo conectado. Ele vai vir para converter o coração dos filhos aos pais. Porque Malaquias capítulo 4, nós sabemos, ele está 4 versículo 5, ele está repartido em 2 partes.
né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem converteu o coração dos pais da fé, dos pais pentecostais, quem converteu o coração dos pais aos filhos foi João Batista. Mas agora o ministério do irmão Brana é converter o coração dos filhos aos pais. Ou seja, nós temos que ter a experiência de Pentecostes dos nossos pais espirituais. Mas como que ele vai fazer isso? Como que ele vai converter? Necessita de 7 trovões para trazer essa conversão dos filhos aos pais. Sem os 7 trovões, os crentes dessa era não terão uma experiência como os nossos pais tiveram. Como os nossos pais da fé, os nossos pais espirituais. Então, 7 trovões, eles são necessários para a transformação da noiva, para o avivamento da noiva. É necessário. Então, são essas duas coisas que o irmão Brana nos mostra pela graça de Deus. Então, os 7 trovões, eles foram revelados nos selos, não é isso mesmo? Nós mostramos aqui. Agora observe aqui esse próximo parágrafo. Na mensagem Senhores, é este o tempo, no parágrafo 295, o Brana diz assim: estou lhes fazendo a pergunta. Quando essa voz anunciou, explodiu com trovões, notaram que quando os 7 selos que seguiram as 7 eras da igreja, quando foi aberto o primeiro selo, que aí houve um trovão? Foi aberto o primeiro selo no livro, houve um trovão. O primeiro selo fora do livro não se abriria do mesmo modo? Deus não muda seu programa. Olha aí. Deus não muda seu programa. Então, o irmão Brana nos falando que a cada selo que abrindo, a revelação dos 7 trovões ia ecoando. E os 7 trovões são as revelações contidas nos selos. Na mensagem Perguntas e Respostas número 4, no parágrafo 77, a pergunta 21 diz assim: uma pessoa perguntou, né? Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? A irmã Brana diz assim: não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que era, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse: porém o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Vem? Então observe, é uma coisa secreta que Satanás não pode saber. Mas o 7º anjo viria para revelar os 7 trovões e que estava dentro dos selos. Os selos foram abertos, as revelações foram ecoadas, mas aquela revelação que foi ecoada só a noiva alcança. Porque essa revelação ela tem que vir de uma forma pessoal a cada indivíduo, porque o arrebatamento ele é individual. Então essas revelações contidas no selo têm que vir no indivíduo para ter um avivamento no indivíduo, para ele ter seu corpo transformado. Então são revelações dentro dos selos que só o 7º anjo podia trazer para nós. Então o irmão Brana diz assim, eles haveriam de revelar, né, esses trovões. Na mensagem A Brecha, né, a mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, parágrafo 29, o irmão Brana diz assim: este livro, selado com 7 selos, é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Olha aí, vou repetir aqui. Este livro, selado com 7 selos, é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso. Agora, isso é no tempo final. Então, nós estamos vivendo no tempo em que os 7 trovões emitiram suas vozes, porque são revelações dentro dos selos. São revelações dentro dos selos. Agora observe uma coisa aqui, O irmão Brana não veio, né? O irmão Brana não veio para fazer nada mais do que as escrituras já haviam dito. Ele veio para trazer um sentido, para trazer as revelações que já estavam escritas na Bíblia, né? Na mensagem do Desvelar de Deus, no parágrafo 274, diz assim:
Agora muitos têm me dito, os teólogos dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus, dizem, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, diz, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. Eu disse, isso pode ser verdade, vem. Ele estava tentando me apanhar, vem. E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualificações. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, vem. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? O Brana diz assim, eu disse, não, Senhor. Isso seria acrescentar algo, ou isto, ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 trovões estão dentro dos selos, as revelações dos selos. Né? São as vozes de Deus que estão dentro dos selos. Agora você pergunta assim, irmão Jonas, o que é um trovão? O que é esse trovão? O Brana diz na mensagem, o primeiro selo, 147. Quando trovejou, recordem, o ruído forte de um trovão é uma voz de Deus. E isto é o que a Bíblia diz, vejam, um estrondo de trovão. Eles acharam que era um trovão, mas era Deus. Ele entendeu aquilo, pois lhe foi revelado, vem? Era um trovão. Ainda no primeiro selo, no parágrafo 173, e um trovão ecoou, João sabia que aquela era a voz de Deus. Então, a criatura, como o leão, disse, venha, veja o que foi isto. E João foi agora com sua pena para escrever o que ele ia ver. No 263, na mesma mensagem, nós descobrimos o que significa o trovão. Isto é perfeito, sabemos disso. Veja, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Então, cada revelação que tinha dentro dos selos, cada revelação dentro dos selos era um trovão. São as revelações contidas dentro dos selos. E foi revelado no fim do tempo. São a voz de Deus nesse tempo final. Mas observa aqui mais um parágrafo aqui. Né? Nós vamos ver aqui, nós estamos falando de Daniel. Daniel ouvindo aqueles trovões. Então vamos ver mais o irmão Brana falando sobre isso aqui, sobre Daniel. Na mensagem era da igreja de Éfeso, 38. E a luz vem quando temos necessidade de luz. Deus diz isso. E não é aberto para nós porque está escondido aos nossos olhos até o dia em que Deus é capaz de revelá-lo. Quer saber o que vai ser depois de sairmos? Sim, estou persuadido de que há muito, muito mais sobre o qual nada sabemos. Observe que isso é pregado em 60, o irmão Brana fica falando, isso está escondido aos nossos olhos até o dia em que Deus é capaz de revelá-lo. Mas lá na mensagem dos selos, ele já começa a falar que aquilo era a revelação que estava contida nos selos. Em 1964, nas perguntas e respostas, ele fala, não, 7 trovões estava lá nos selos. Aqui, em 1960, ele fala, não, isso está escondido e Deus ainda vai revelar. Em 1964, ele apontava para os selos, falando que os 7 trovões estavam lá. O irmão Brano continua, quer saber o que vai ser depois de sairmos? Sim, estou persuadido de que há muito, muito mais sobre o qual nada sabemos. Isso está certo. Existem 7 selos. Se apenas pegarmos o livro de Apocalipse completo, que está selado no verso do livro, não é mesmo? Não está escrito no livro? E aqueles selos devem ser abertos durante essa era da igreja. E os 7 últimos mistérios de Deus devem ser conhecidos. Eu gostaria de apenas mantê-lo durante todo o inverno e passar por ele, sim senhor, as 7 eras da igreja. Como Daniel ouviu os 7 trovões e proibido, e João ouviu as vozes, e este livro foi selado, e a parte de trás do livro foi selada com 7 selos. Mas nos dias em que esses selos fossem abertos, o mistério de Deus seria consumado. Em outras palavras, Deus seria conhecido por sua igreja, não em 3 pessoas, mas como uma pessoa. O mistério de Deus seria revelado. E quando isso fosse completamente revelado, então os 7 mistérios se abririam para a igreja, porque ali a igreja estaria vivendo sob a inspiração do Espírito Santo. Ele entrando e saindo e mostrando seus sinais de estar vivo
e entre nós, vivendo entre nós, e então estaremos adorando o Cristo vivo que está entre nós. Que coisa, hein? Na mensagem em sua presença, irmão Branham diz assim: Daniel ouviu as vozes, os trovões, e foi proibido de escrevê-lo. João foi proibido de escrevê-lo, mas foi selado no verso do livro, isto é, depois que todos os mistérios do livro foram revelados e revelados. Você percebe que Daniel disse lá: os mistérios nos dias dessas vozes. O mistério de Deus deveria ser revelado por aquele tempo. Veja, o mistério, quem é Deus, como ele foi feito carne, todas essas coisas deveriam ser reveladas naquele tempo. E então estamos prontos para os 7 selos no verso do livro, que nem mesmo foi revelado ao homem, nem mesmo escrito na Bíblia, mas eles terão que ser exatamente comparados com o resto da Bíblia, e acho que vai ser ótimo. Então nós chegamos no tempo em que o que Daniel ouviu não pôde escrever, o que João ouviu e não pôde escrever, nós chegamos no tempo em que os trovões estão sendo soados. E é uma coisa muito secreta. É uma coisa só para a noiva. Só a noiva. Nós vamos ler aqui só mais um parágrafo aqui, e os irmãos vão entender a importância que tem nesses trovões, nesses 7 trovões. Na mensagem, o 7º selo, 248, o irmão Branham diz assim: agora, tão certo quanto estou de pé na plataforma nessa noite, eu tive a revelação que revelou está de um modo tríplice. De tal modo falarei com vocês através da ajuda de Deus, para desdobrar isto. E então revisemos isto, primeiramente. Aqui está a revelação para iniciar o que quero lhes dizer. O que é isto? O que acontece é que aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido de escrever, é ali onde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos rimbombando. O irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Agora, por quê? Vamos provar isso. Por quê? Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. João foi proibido de escrever sobre ele, até mesmo de escrever um símbolo sobre ele. Por quê? É por isso que não houve nenhuma atividade no céu. Isso poderia deixar escapar o segredo. Vê você isso agora? A congregação diz amém. Se é tão grande, isto deve ser incluído, porque isso tem que acontecer. Mas quando os 7 trovões, agora observe, quando os 7 anjos vieram para soar suas trombetas, houve um trovão. O irmão Branham bate no púlpito. Quando Israel foi reunido, houve uma trombeta. Quando não houver mais tempo, a última trombeta, um trovão. Mas aqui estão os 7 trovões ordenados, bem na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele número perfeito, 7 trovões em sequência, proferidos. Não fazendo apenas, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em ordem. O Branham bate no púlpito 7 vezes. Então os céus não puderam escrever isso. Os céus não podem saber sobre isso, nada mais. Porque não há nada para continuar. Foi um tempo de descanso. Foi tão grande que até foi mantido em segredo pelos anjos. Agora, por quê? Por que estava em segredo? O Branham vai falar. Se Satanás tivesse conseguido apanhar isso, ele poderia ter feito um grande estrago. E se Satanás tivesse pegado esses trovões? Há uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar e personificar qualquer tipo de dom. Eu espero que vocês estejam aprendendo, mas ele não pode saber disso. Satanás não pode saber dos trovões. Está lá nos 7 selos, mas tem uma parte misteriosa disso que só a noiva capta. Tem uma coisa lá que só a noiva pode captar. Não está nem mesmo escrito na palavra, é um segredo total. Os anjos e tudo mais se calaram. Se eles tivessem feito um só movimento, poderia ter escapado algo. Então eles simplesmente se calaram, pararam de tocar, tudo parou. 7. O número perfeito de Deus, 7. Branham bate 7 vezes no púlpito. Exatamente em ordem. 7 trovões irromperam exatamente juntos e como se eles estivessem soletrando algo. Olha que coisa, irmãos. Como se ele estivesse soletrando algo. Observem, naquele momento, João começou a escrever, ele disse, não escrevas. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. E Jesus nunca falou sobre isso. João não pôde escrever, os anjos nada sabem a respeito disso. O que é isto?
É a coisa que Jesus disse, nem mesmo os anjos do céu não sabiam nada sobre isso, vem? Nem ele mesmo sabia. Disse, somente Deus sabia disto. Isso é uma língua desconhecida, é uma coisa que ninguém sabe, é os 7 trovões. Uma língua desconhecida que só a noiva do Senhor Jesus Cristo vai entender essa língua desconhecida. Mas ele nos diz que quando começássemos a ver esses sinais aparecendo, agora, está você chegando a algum lugar? A congregação, amém? Tudo bem, notem. Começássemos a ver esses sinais aparecendo, vem? Se Satanás pudesse colocar as mãos nisso. Se você deseja que algo aconteça, agora você terá que tomar minha palavra para isso. Se estou planejando fazer algo, eu sei melhor do que dizer a alguém acerca disso. Não que aquela pessoa contaria isso, mas Satanás o ouvirá. Vem? Ele não pode obter isso do meu coração ali. Contanto que Deus o tenha lacrado com o Espírito Santo, assim, aquilo é entre mim e Deus. Vem? Ele não sabe nada a respeito disso até que você o diga. Então ele o ouve. E eu tenho tentado. Eu digo às pessoas que farei determinada certa coisa e observo o diabo cortar cada roda que ele pode para entrar ali. Veja, para me derrotar naquilo. Mas se eu obtiver a revelação de Deus e apenas não disser nada a respeito daquilo, então é diferente. Recordem, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo o que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer isso. Temos observado isso através do anticristo. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá nenhuma mímica para isso. Olha o que o Mobrano vai dizer agora. Observe o que o Mobrano vai dizer. Fala assim, as outras coisas ele tem tentado personificar, mas isso ele não pode personificar. Não haverá nenhuma mímica para isso, né? Nenhuma mímica para isso. Veja, porque ele não conhece isso. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isso. Agora o que o Mobrano diz, é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disso, vem? Ele não compreende isso. Mas há um segredo que está sob aquilo. Mobrano abate no púlpito. Glória a Deus nas alturas. Nunca mais pude pensar do mesmo modo pelo resto da minha vida quando eu vi. Agora, eu não sei o que. Eu sei qual o próximo passo ali. Mas eu não sei o que. Como interpretar aquilo. Não demorará. Eu tenho isso anotado aqui. Quando isso aconteceu, se você pode ver aqui, pare, não vá mais além do que isso. Não tenho tendência para ser um fanático. Estou apenas dizendo a verdade. Mas vocês se lembram do sapatinho que eu sempre tentei explicar como que a alma ali próxima disso e daquilo outro e a consciência interior, todo aquele tipo de coisa? O que apenas faz começar um grande grupo de personificadores após isto. Como eles tinham que tomar a mão e segurar nas pessoas e ter vibração, todos tinham uma vibração em suas mãos. Mas você recorda, quando ele me levou ali em cima e disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém saberá disso. Você recorda disso? As visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. Observe um trovão, 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia dessa era. Vem o que eu quero dizer? A congregação diz amém. Então aqui são parágrafos sobrenaturais, parágrafos tremendos. Eu recomendo que vocês assistam, que vocês leiam nas suas casas esse parágrafo mais uma vez. E o irmão Brana mostra muito claro que os 7 trovões ele tem muito a ver com a terceira puxada. E não só tem a ver, mas o irmão Brana diz, é a terceira puxada, né? É a terceira puxada. O diabo não pode saber dessas coisas. Aí o irmão Brana diz, não dá nenhum passo a mais que isso. Eu não vou tentar explicar, o irmão Brana diz. Eu não vou tentar explicar. Aí o irmão Brana diz assim na mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa. Espere até que aquele concílio de igrejas tragam aquela perseguição. E aí que esse poder dinâmico começa a voltar para o meio. Que ele diz, é aí que eu volto para o meio de vocês. Aquele poder, aquela atmosfera, terceira puxada, os 7 trovões. Quando vier a perseguição, será a hora gloriosa da noiva em que os 7 trovões, a terceira puxada, ela entra na sua fase de glorificação e a noiva consegue partir daqui com esses mistérios. Então essa é a importância que tem dentro desses trovões. Agora um ponto muito importante aqui. Nós estamos falando a respeito de nós, mas Daniel 12 está falando dos judeus.
Daniel 12 está falando a respeito dos judeus. Então, como o irmão Brana diz, como eu disse no começo, que da mesma forma que o sétimo selo é para nós, a sétima trombeta é para os judeus, se tem trovões para nós, tem trovões para eles. Trovão é a voz de Deus, tem a voz de Deus para eles também. Haverá um avivamento para eles. O que vai trazer o avivamento para a noiva são os 7 trovões. O que vai dar o avivamento para os 144 mil são esses 7 trovões também. Entende? Os irmãos lembram da história de Noemi e Ruth e Boaz? Quando Boaz se casou com Ruth, Ruth se engravidou, teve um filho, e o filho que Noemi teve, né, que Ruth teve, ela entregou nos braços de Noemi. Ruth entregando o filho para Noemi. Ruth é a noiva, Noemi representa os 144 mil. Quem entrega essa mensagem, nós que estamos comendo da palavra aqui, nós estamos concebendo da palavra, estamos tendo nossa experiência com Deus, estamos concebendo, e o filho que nós vamos ter, né, essa palavra toda maravilhosa, nós vamos entregar para os 144 mil judeus. Né? Nós vamos entregar para eles. Será uma mensagem, 3 anos e meio. Né? Será tempos e metade de um tempo. Então esses 7 trovões vão ser ecoados para os 144 mil judeus. Os selos vão ser revelados para eles. A semente da serpente vai ser revelado para eles. Vai ser revelado o Messias para eles. Então será um tempo muito glorioso, será um tempo em que os 144 mil terão o seu terão seu avivamento, né? Todos eles tendo o seu reavivamento. Agora eu quero mostrar aqui um parágrafo para os irmãos, né? Mais um parágrafo, um assunto muito, muito tremendo. Um assunto muito tremendo. Deixa eu apenas mostrar aqui para os irmãos. O Brana diz na mensagem o terceiro selo, no parágrafo 183, ele diz assim: a noiva ainda não tem tido um avivamento. O Brana tinha passado ali pelo tempo da Rua Azusa, né? Aqueles tempos dos pentecostais, teve grandes avivamentos sobre o seu ministério, mas em 1963, ele pregando o terceiro selo, ele diz: a noiva ainda não tem tido um avivamento, vem? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Tem que ser um avivamento que sacode. Vem? Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Vejam, sim, ele os mandará. Ele o tem prometido. Agora observe. Então, essa língua desconhecida, esses 7 trovões, serão emitidos nesse tempo do fim. E ela vem para sacudir a noiva, para avivar a noiva, para sair dessa terra. Espero que esse programa tenha te ajudado, de alguma forma, a entender esses grandes mistérios, essas maravilhosas escrituras, e que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.